E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice será presa e o delegado, ao se aproximar de sua cela, avisa: a senhora terá que ficar aqui até chegar o dia do teu julgamento. A mãe de Beatriz ficará arrasada e não muito tempo depois, ela receberá a visita da filha, junta de Glorinha e Beto. Beatriz prometerá para sua mãe que irá encontrar o modo de tirar ela daquele lugar. E Beto e Glorinha também garantem que farão o que for necessário para ajudar a Beatriz. Clarice fica emocionada ao escutar aquilo e agradece. Já Beatriz olha para sua mãe e avisa: eu tenho que ir agora, mãe, porque eu fiquei de passar na advogada para saber mais detalhes sobre o teu caso. Glorinha e Beto se oferecem para acompanhar a moça, e Beatriz, sem pensar duas vezes, aceita. No entanto, antes que os três saíssem, Clarice o chama e pede: eu gostaria que você, Beto, ficasse ao lado da Bia. Eu não quero que a Maristela e o Juliano se aproveitem que eu estou aqui para fazer a cabeça da Bia contra mim. Beto a encara e afirma: a senhora não precisa se preocupar. O Ronaldo está junto da Bia e ele fará de tudo para protegê-la. Mas mesmo assim, eu irei agora mesmo até a Bia e não vou permitir que o Juliano e a Maristela se aproximem dela. Clarice diz estar muito mais calma ao escutar aquilo. E Beatriz, Glorinha e Beto saem logo em seguida. E não muito tempo depois, Beatriz e Glorinha chegarão no escritório da advogada. E Beatriz, aflita, questiona: e então, doutora, como realmente está o caso da minha mãe? Tem algum modo de tirarmos ela daquele lugar? Amália pensa bem antes de responder e diz: bem, eu não vou mentir. O caso da Clarice é muito grave. E depois do depoimento do Geraldo, a situação da Clarice se complicou ainda mais. Beatriz, ao escutar aquilo, afirma: mas eu juro que a minha mãe é inocente. O Geraldo, a Maristela e o Juliano estão mentindo. Já a Glorinha, que estará ao lado da amiga, ela acrescenta: foram aqueles três que fizeram tudo isso. O Juliano empurrou a Valéria e a Maristela e o Geraldo ajudaram a esconder o corpo. Amália encara as duas e responde: eu sei disso e acredito sinceramente na inocência da Clarice. Mas o fato é que não temos como provar tudo isso. Porém, o nosso problema é muito maior do que parece. Beatriz, assustada, pede para a advogada se explicar. E a Amália fala: na verdade, a Clarice ainda não está presa pelo crime contra a Valéria. Ela só está respondendo pelo crime de falsidade ideológica. E por isso, não será difícil tirar a Clarice da cadeia. Beatriz e Glorinha, ao escutar aquilo, ficam felizes. No entanto, a advogada alerta: ainda não é o momento de comemorar. Apesar de a Clarice estar sendo acusada apenas por causa da falsificação ideológica, ainda tem o fato que o Geraldo acusou e afirmou ter visto a Clarice empurrando a Valéria. E desse crime, será praticamente impossível inocentar a Clarice. Beatriz fica assustada e Glorinha, ao ver a aflição no rosto de sua amiga, ela olha para a advogada e questiona: mas deve ter alguma coisa que nós possamos fazer para ajudar a Clarice.
Não é mesmo, doutora? A advogada pensa um pouco e responde: eu serei sincera com vocês. O único modo de livrar a Clarice dessas acusações é se o Geraldo retirar o seu depoimento e confessar que mentiu. Caso contrário, o depoimento dele, junto com o da Maristela e do Juliano, serão o suficiente para condenar a Clarice. Beatriz, em desespero, comenta: mas será impossível o Geraldo retirar sua acusação. Ele deve ter recebido dos Alencar muito dinheiro para mentir para o delegado. Glorinha também concorda e a advogada avisa: bem, eu farei o que for possível para ajudar a Clarice, mas eu devo admitir que as chances são mínimas. E se o Geraldo mantiver a versão que ele contou para o delegado no dia da audiência da Clarice, eu sinto muito, mas a Clarice será acusada e muito provavelmente condenada pelo que aconteceu com a Valéria. Beatriz, extremamente preocupada, questiona: e nós temos quanto tempo, doutora? Quando é que a minha mãe será julgada? A advogada responde: o juiz marcou o julgamento da Clarice para a próxima quinta-feira. Então nós só temos 8 dias para tentar encontrar um modo de comprovar a inocência da Clarice. Porque mesmo que eu a livre da acusação de falsidade ideológica, ela ainda será acusada pela morte da Valéria. Beatriz, ao escutar aquilo, ficará arrasada. Enquanto isso, Basílio, ao chegar na mansão dos Alencar, ele verá Maristela ao telefone e, curioso, decidirá se esconder para escutar a conversa da esposa. Já Maristela, em tom alterado, fala: eu já disse para você não me ligar. Quando for o momento certo, eu vou te dar o dinheiro prometido. E após falar aquilo, ela desliga. Basílio acha estranha a reação da esposa e pensa consigo mesmo: mas quem será que ligou para Maristela? Isso não está me cheirando nada bem. Já Maristela, com sangue nos olhos, grita: eu garanto a você, seu infeliz, que você vai me pagar muito caro pelas tuas ameaças. E naquele momento, Juliano chegará e, ao escutar os gritos de sua mãe, ele questiona: mas o que foi que aconteceu, mamãe? O que foi que deixou a senhora nesse estado? E com quem a senhora estava gritando? A megera, ao se aproximar do filho, responde: aquele desgramado do Geraldo. Ele continua me ligando, pedindo a outra metade do pagamento. E ainda por cima, me ameaça dizendo que irá contar toda a verdade para o delegado. Juliano encara sua mãe e pergunta: e por que a senhora não paga ele de uma vez por todas? Assim, pelo menos, nos livramos daquele traste. Maristela, sem pensar 2 vezes, avisa: pois se depender de mim, o Geraldo não irá ver nem mais 1 centavo que seja. Juliano, ao escutar aquilo, questiona: do que a senhora está falando? Como a senhora pretende convencer o Geraldo a manter o depoimento dele, se a senhora não pagar o valor combinado? Maristela se aproxima ainda mais do filho e conta: acontece que eu vou mandar alguém dar cabo daquele infeliz. E pelo visto, eu terei que fazer isso o quanto antes. Juliano, confuso, pergunta: e quanto ao julgamento da Clarice? O Geraldo é uma peça-chave para que a Clarice seja condenada e eu inocentado. Maristela explica:
E é aí que você se engana, Juliano. Nós não precisamos mais do Geraldo. Ou você já esqueceu que ele já prestou o seu depoimento e afirmou ter visto a Clarice empurrando a Valéria. E se acontecer alguma coisa com ele, o juiz levará em consideração o depoimento que ficou registrado na delegacia. Basílio ficará horrorizado com a conversa de Juliano e Maristela. E Juliano, ao olhar para sua mãe, questiona: então era esse o teu plano, desde o início? Foi para isso que a senhora só pagou metade do valor para o Geraldo? Maristela confirma e diz: você acha mesmo que eu ia gastar toda essa fortuna com aquele inútil? Inclusive, eu faço questão de pegar o dinheiro que eu dei de adiantamento para ele. Juliano a encara e fala: bem, a senhora tem razão. E além do mais, dessa forma, não precisamos nos preocupar que o Geraldo apareça aqui depois, nos chantageando. Maristela confirma e diz: mas agora eu tenho que pensar em uma pessoa perfeita para dar cabo daquele infeliz. Juliano, ao escutar aquilo, avisa: eu, na verdade, tenho uma pessoa perfeita para esse trabalho. E se a senhora quiser, eu posso falar com ele e combinar todos os detalhes. Maristela encara o filho e fala: não, eu mesma quero falar com esse homem. Eu não posso deixar que nada saia errado dessa vez. Juliano então avisa que tem o número do capanga em um caderno no escritório. E Maristela chama o filho para irem naquele momento até a empresa. E logo em seguida os dois saem. Já Basílio, preocupado, sai de onde estava escondido e fala consigo mesmo: eu tenho que fazer alguma coisa. Se aqueles dois conseguirem se livrar do Geraldo, a Clarice não terá modo de provar a sua inocência. E naquele mesmo momento, Beatriz estará conversando com Glorinha e Beto. A moça estará extremamente triste e fala: infelizmente, só um milagre poderá ajudar a minha mãe. A própria Amália disse que se o Geraldo não mudar o seu depoimento, a minha mãe será condenada e passará o resto da sua vida na cadeia. Porém, naquele momento, Basílio entrará na pensão e diz: pois eu acho que sei um modo de convencer o Geraldo a se voltar contra os Alencar e confessar que mentiu sobre ter visto a Clarice empurrando a Valéria. Beatriz, ao escutar aquilo, olha para o amigo e questiona: do que você está falando, Basílio? Como você pretende fazer uma coisa dessa? O rapaz então contará toda a conversa que ele escutou de Juliano e Maristela e avisa: se nós conseguir salvar o Geraldo e provar para ele que o Juliano e a Maristela tinham intenção de dar cabo dele, o Geraldo com certeza se vingará dos dois, contando toda a verdade. Beatriz fica esperançosa e Beto comenta: se isso for realmente verdade, talvez o Geraldo conte tudo o que ele sabe sobre os Alencar. Até porque eu tenho certeza de que ele deve conhecer todos os podres daquela família. Basílio confirma e alerta: mas nós só temos um problema. Eu não faço ideia de onde o Geraldo está escondido. Beatriz, ao escutar aquilo, pensa rápido e fala: bem, eu acho que sei quem pode descobrir. A Zélia conhece a ex-mulher do Geraldo. Talvez essa mulher saiba de alguma coisa. Basílio fica pensativo e avisa: bem, não custa nada tentar. Até porque
No momento, essa é a nossa única esperança de encontrar o Geraldo. Beatriz, então, sem perder tempo, irá até o telefone e ao ligar para Zélia, ela explicará tudo o que estava acontecendo e pedirá para a loira conversar com a ex-esposa de Geraldo para tentar descobrir onde o ex-motorista estava escondido. Zélia, sem pensar duas vezes, afirma: pois amanhã bem cedo eu vou até a casa da Alcida e garanto que vou descobrir onde o Geraldo está escondido. Beatriz agradece e desliga a ligação. Já no dia seguinte, Zélia irá até a casa de Alcida e perguntará onde o ex-marido dela estava escondido. A mulher se negará a responder e mandará Zélia sair de sua casa. No entanto, Zélia insiste e alerta: é bom que você saiba que o Geraldo está correndo um grande perigo. Alcida, ao escutar aquilo, questiona: do que é que você está falando? Qual perigo o Geraldo está correndo? Zélia então conta toda a conversa que o Basílio escutou de Maristela e Juliano. E Alcida, em choque, comenta: eu não posso acreditar. Aquela megera está pensando em trair o Geraldo. Zélia a encara e pergunta: pelo visto você sabe muita coisa, não é mesmo? Alcida confessa: bem, eu sei porque o Geraldo veio aqui alguns dias atrás e me deu uma pequena ajuda em dinheiro, em nome dos velhos tempos. E ele realmente me falou que tinha ainda uma parte para receber da Maristela. Zélia se aproxima ainda mais e pede: pois se você sabe onde o Geraldo está, você precisa me contar, antes que seja tarde demais. Alcida, ao escutar aquilo, responde: o Geraldo está em uma casa fora da cidade, em um sítio que a própria Maristela emprestou para que ele ficasse até o dia do julgamento da Clarice. Zélia então pedirá o telefone do ex-motorista e Alcida responde: bem, isso eu já não sei te dizer, mas já que o Geraldo está correndo perigo, eu vou contar onde fica o sítio que o Geraldo está escondido. E Zélia, após escrever em um papel o endereço, ela sai e vai imediatamente até a pensão de Dona Yolanda. Enquanto isso, Maristela se aproximará do filho e diz: vamos, Juliano, nós precisamos dar um jeito no Geraldo, de uma vez por todas. O vilão, sem entender, pergunta: do que a senhora está falando? Para onde a senhora quer me levar? Maristela responde: nós iremos até o sítio que eu emprestei para aquele traste do Geraldo. Ontem mesmo eu liguei para o capanga, que você me deu o número, e ele acabou de me ligar, dizendo que já está com o Geraldo amarrado em uma cadeira. Juliano, confuso, questiona: eu não estou entendendo. O que a senhora pretende com tudo isso? Para que ir até aquele sítio? O Roberto é capaz de lidar com essa situação sozinho. Maristela se aproxima ainda mais do filho e avisa: acontece que antes eu quero falar com Geraldo e perguntar onde ele escondeu os 500 mil que eu dei como adiantamento. Juliano, ao escutar aquilo, ele concorda em acompanhar a sua mãe, e os dois saem logo em seguida. E enquanto isso, Zélia chegará na pensão de Dona Yolanda, e ao se encontrar com Beto e Beatriz, ela contará tudo o que descobriu. Beto então fala: nós temos que nos apressar, até porque
Nós não sabemos quando a Maristela e o Juliano pretendem agir e se livrarem do Geraldo. Beatriz concorda e diz: eu só vou ligar para o Basílio e dizer para ele o endereço. Dessa forma, ele pode nos alcançar. Zélia então contará o endereço para a moça. E Beatriz, sem perder tempo, ligará para o Basílio e contará tudo o que estava acontecendo. E logo em seguida, a moça sai junto de Beto e Zélia. No entanto, naquele momento, Maristela e Juliano já estarão chegando no esconderijo do Geraldo. E ao entrar, Maristela se aproxima do capanga e pergunta: e então, você fez como eu mandei? Você o amarrou em uma cadeira? O capanga diz que sim, e apontando para o ex-motorista, ele fala: a senhora pode ver com os teus próprios olhos. Ele está muito bem amarrado. E Geraldo, ao ver Maristela e Juliano, ele questiona: mas o que significa isso? Por que você mandou esse infeliz me amarrar nessa cadeira? Isso, por acaso, é algum tipo de brincadeira? Juliano o encara e responde: não, Geraldo. Infelizmente para você, isso não é nenhuma brincadeira. Geraldo fica apavorado e Maristela o encara e diz: você achou mesmo que eu iria te entregar 1 milhão? Você por acaso acha que eu fiquei rica fazendo caridade? Geraldo, ao escutar aquilo, avisa: nós tínhamos um acordo e eu cumpri com a minha parte. Agora, você tem que cumprir com a tua. Maristela, sem piedade, alerta: acontece que eu não faço acordo com pessoas como você. E agora, eu vou fazer algo que eu pensei ter feito há muito tempo atrás. Geraldo, com medo, questiona: do que você está falando? O que é que você tem intenção de fazer? Maristela o encara e responde: eu vou dar um fim em você, aqui e agora. Eu vou colocar fogo nessa casa velha, com você dentro. Geraldo fica em choque ao escutar aquilo. E enquanto isso, Beto chegará na frente da casa e ao ver o carro de Juliano, ele e Beatriz se afastarão. Os dois então, ao se aproximarem de Zélia, avisam que Juliano e Maristela já tinham chegado. E a loira, ao olhar para os dois, fala: eu vi. E vi também que tem mais alguém dentro da casa. Deve ser o capanga que eles contrataram para se livrar do Geraldo. Beatriz então olha em direção da casa e fica assustada. Beto, ao notar a reação de sua amada, ele pergunta o que estava acontecendo. E Beatriz responde: o Geraldo está amarrado em uma cadeira e está conversando com a Maristela, enquanto tem um homem armado o ameaçando. Beto, ao escutar aquilo, pergunta: será que não seria o caso de nós entrarmos para tentar ajudar? Zélia o interrompe e alerta: mas é claro que não. Você por acaso ficou louco? Se a Maristela e o Juliano nos vê aqui, é capaz que ela mande aquele homem se livrar de nós três também. Beatriz também concorda e Beto comenta: e o pior é que nós não podemos sequer chamar a polícia. O único telefone aqui perto é dentro daquela casa. Os três, então, sem alternativa, continuarão ali, observando tudo do lado de fora. Já Maristela, ao se aproximar de Geraldo, ela pergunta onde ele tinha escondido o dinheiro que ela adiantou para ele. O ex-motorista, confuso, questiona: para que você quer saber uma coisa dessa em um momento como esse?
Maristela, sem pensar duas vezes, responde: Como para quê? Você acha mesmo que eu vou queimar o meu dinheiro junto de um traste como você? Geraldo fica furioso e avisa que nunca contará onde o dinheiro está escondido. E Maristela, ao olhar para o seu capanga, ela o manda procurar em toda a casa uma mala cheia de dinheiro. O capanga então começa a revirar tudo, e não muito tempo depois, ele a encontra. Já Maristela o encara e diz: Você pode ficar com essa mala e ir para bem longe dessa cidade. E se você se atrever a voltar ou contar para alguém o que aconteceu aqui, você também terá o mesmo destino do Geraldo. Você entendeu? O capanga diz que sim e dá a sua palavra que sumirá do mapa. Já Maristela, ao se aproximar do filho, avisa: Bem, agora é melhor nós irmos embora. Juliano concorda com sua mãe. E Maristela, antes de sair, ela olha para Roberto e fala: Você já sabe o que tem que ser feito. O capanga confirma e diz: A senhora não se preocupe, que eu já coloquei gasolina em toda a casa. Maristela, ao escutar aquilo, ela sai junto de Juliano. E Roberto pega o seu isqueiro e começa a colocar fogo em toda a casa. Geraldo começará a gritar ao perceber que o fogo estava se espalhando. E o Roberto, sem piedade, sairá e deixará o ex-motorista amarrado em uma cadeira. Já Maristela ficará observando tudo do seu carro junto de Juliano. Enquanto isso, Beatriz ficará desesperada ao ver tudo o que estava acontecendo e fala: Nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos ajudar o Geraldo. Zélia pede para a moça se acalmar e avisa: Nós precisamos primeiro esperar que a Maristela e o Juliano vão embora. Eles não podem desconfiar que nós três vimos tudo isso. Beto também concorda com a loira e Beatriz fica aflita ao escutar aquilo. E não muito tempo depois, Zélia irá ver o carro de Juliano saindo e diz: Pronto, agora nós podemos ajudar o Geraldo. Beto e Beatriz, sem perder tempo, correm em direção da casa, que estará pegando fogo. E Beto, ao entrar, ele se aproximará de Geraldo e irá desamarrar o ex-motorista. Todos então sairão correndo, e a casa será completamente consumida pelo fogo. Já momentos depois, Maristela e Juliano irão comemorar, sem saber que Geraldo, na verdade, ainda estava vivo. O ex-motorista estará na pensão e agradecerá a Beatriz, Beto e Zélia por ter salvado a vida dele. Já a Beatriz o encara e diz: Você não precisa me agradecer com as tuas palavras, mas se você realmente está grato por nós termos salvado a tua vida, então me ajude a livrar a minha mãe da cadeia. Confesse no julgamento dela que você mentiu e que o Juliano é o verdadeiro culpado. Geraldo afirma: Você não se preocupe, que eu terei o maior prazer em fazer o que você me pediu. Até porque tudo o que eu mais quero é me vingar do Juliano e da Maristela. E tem muitos segredos daquela família que eu não vejo a hora de contar para o juiz. E ao chegar no dia da audiência, Juliano e Maristela comemorarão, pensando que Clarice seria condenada. No entanto, os dois se assustam quando o juiz avisa que tinha mais uma testemunha surpresa.
Maristela e Juliano ficarão de olhos arregalados ao ver Geraldo entrando. O ex-motorista contará que foi pago para mentir sobre Clarice e dirá toda a verdade do que aconteceu com a Valéria. Geraldo também contará vários segredos da família Alencar. E o juiz, após escutar tudo aquilo, irá condenar Juliano e Maristela a 30 anos de prisão. E os dois também terão que pagar uma multa milionária, que os levará à falência. Agora deixe um coração se vocês querem ver o Juliano e a Maristela atrás das grades. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.